Existe um tipo de inquietação que não faz barulho. Ela não derruba móveis, não provoca discussões evidentes, não explode em crises. Ela apenas se instala, silenciosa, quase educada. E quando percebemos, a casa que deveria ser refúgio começa a parecer pesada, como se algo estivesse fora de lugar, mesmo sem sabermos explicar o quê. Muitas pessoas convivem com essa sensação por anos, rezam, pedem proteção, acendem velas, fazem promessas, mas a paz não se estabelece de forma duradoura. Santa Teresa de Ávila observou esse fenômeno muito antes do nosso tempo. E o que ela percebeu pode mudar completamente a forma como você olha para o seu próprio lar a partir de agora. Santa Teresa nunca separou a vida espiritual da vida cotidiana. Para ela, a casa não era apenas um espaço funcional onde se dorme, come e guarda objetos. O lar era um território espiritual vivo, sensível, que responde silenciosamente à forma como é organizado, vivido e consagrado. E dentro desse território, os objetos sagrados não tinham um papel decorativo. Eles eram pontos de ligação entre o visível e o invisível, pontes, canais, presenças ativas, especialmente o crucifixo. O crucifixo, segundo a compreensão teresiana, não é um símbolo do passado, nem um objeto de lembrança religiosa. Ele representa uma realidade presente, viva, atual. A entrega de Cristo não ficou no ontem. Ela se atualiza no agora, no cotidiano, nas pequenas decisões, nos conflitos familiares, nas noites mal dormidas, nas palavras não ditas, nos silêncios carregados. Por isso, onde o crucifixo está dentro da casa, importa mais do que quase todo mundo imagina. O que Santa Teresa percebeu, e que poucas famílias sabem hoje, é que existem lugares dentro do próprio lar que não conseguem sustentar essa presença viva. Não porque sejam lugares maus, mas porque são espaços onde ninguém permanece de verdade. Espaços de passagem, de pressa, de esquecimento ou de excesso de estímulo. E quando o crucifixo é colocado ali, algo paradoxal acontece. Ele continua sendo santo, continua sendo sagrado, mas sua ação protetora fica como que suspensa, sem eco, sem resposta interior. Talvez você esteja pensando agora no crucifixo da sua casa. Talvez nem precise pensar muito, porque ele simplesmente não vem à sua mente com clareza. Isso já é um sinal importante. Santa Teresa dizia que quando não conseguimos lembrar com facilidade onde está o crucifixo do lar, é porque ele provavelmente está em um lugar onde não é visto com consciência, onde os olhos passam, mas o coração não para. Ela observava famílias profundamente devotas, que rezavam juntas, frequentavam a igreja, ensinavam os filhos na fé, mas conviviam com uma sensação constante de desgaste emocional. Pequenos conflitos que se repetiam, dificuldade de diálogo, um cansaço que não vinha apenas da rotina, mas parecia brotar do próprio ambiente. E quando ela perguntava, com a simplicidade de uma mãe espiritual, onde vocês colocaram o crucifixo? Quase sempre a resposta revelava o mesmo padrão. O erro não vinha da falta de fé, vinha da falta de discernimento sobre o espaço. O crucifixo havia sido colocado onde parecia lógico, visível ou respeitoso, mas não onde poderia ser verdadeiramente contemplado. E Santa Teresa insistia em algo que hoje faz ainda mais sentido. Ver não é o mesmo que contemplar. Passar não é o mesmo que permanecer. Ter não é o mesmo que acolher. Ela dizia que o crucifixo precisa de um ambiente que permita pausa, mesmo que breve. Um lugar onde o olhar possa repousar, onde a pessoa possa, ainda que por um instante, lembrar quem é, lembrar diante de quem vive, lembrar que não está sozinha. Sem isso, o crucifixo se torna silencioso, não porque perdeu poder, mas porque ninguém mais o escuta. Muitas vezes colocamos o crucifixo em determinado lugar por tradição familiar. Foi ali que alguém colocou antes. Foi assim que vimos em outras casas. Ou simplesmente foi onde ficou melhor. Santa Teresa compreendia isso com ternura. Ela nunca falava para acusar, mas para despertar. Dizia que o amor sem consciência pode gerar erros bem intencionados e que Deus não pune esses erros.
Deus espera que sejam corrigidos quando a luz chega. E talvez essa luz esteja chegando agora para você. Se você sente que a paz do seu lar oscila demais, se percebe que a casa nunca parece totalmente leve, mesmo nos dias bons, se há uma inquietação que aparece sem motivo claro, vale a pena olhar com atenção para algo aparentemente simples, mas espiritualmente profundo: o lugar onde está o crucifixo. Não como superstição, não como medo, mas como alinhamento. Santa Teresa ensinava que o lar cristão é um pequeno santuário doméstico. E assim como numa igreja nada é colocado ao acaso, dentro da casa também deveria existir esse cuidado silencioso. Não rigor, não escrúpulo, mas presença consciente. Porque quando o crucifixo está no lugar certo, ele não precisa fazer barulho. Ele age no silêncio. Ele organiza, ele pacifica, ele sustenta. Ao longo desta mensagem, você vai compreender quais são os espaços que, segundo esse discernimento antigo, enfraquecem a função protetora do crucifixo. Lugares que quase ninguém suspeita, lugares comuns, lugares onde muitos crucifixos estão agora, sem que ninguém perceba o impacto disso na atmosfera espiritual da casa. E mais do que isso, você vai entender por que mover o crucifixo não é desrespeito, não é culpa, não é ruptura com a tradição, é continuidade consciente, é permitir que algo que sempre esteve ali finalmente cumpra a missão para a qual foi colocado. Antes de seguir adiante, eu te convido a fazer algo simples. Apenas lembrar onde está o crucifixo da sua casa neste momento exato. Não se julgue, apenas observe. Essa resposta, por si só, já começa a abrir algo. Quando Santa Teresa falava sobre o lar, ela não falava como teóloga distante, mas como alguém que observava a vida real das pessoas. Ela via como as casas respiram, via como certos ambientes acolhem e outros drenam, via como alguns espaços convidam ao recolhimento e outros empurram a alma para fora de si mesma. E foi justamente a partir dessa observação silenciosa que ela começou a perceber algo inquietante. Muitas famílias viviam espiritualmente vulneráveis sem saber, mesmo cercadas de símbolos religiosos. O problema, segundo ela, não era a ausência do sagrado, mas a forma como ele era colocado dentro do cotidiano. O crucifixo estava presente, mas deslocado. Estava ali, mas não dialogava com a vida da casa. Era como uma voz baixa demais, num ambiente barulhento. Não porque a voz fosse fraca, mas porque ninguém estava em condição de escutar. Um dos primeiros lugares que Santa Teresa identificava como espiritualmente inadequado era aquele espaço que quase ninguém considera perigoso, justamente porque quase ninguém olha para ele com atenção. Os lugares do esquecimento. Aquele cômodo onde se guardam caixas antigas, objetos herdados, coisas que já não fazem parte da vida presente, mas que também não se teve coragem de descartar. Pode ser um quartinho, um armário fundo, um espaço improvisado. O detalhe não está na organização ou na limpeza, está no significado invisível daquele lugar. Esses espaços carregam a energia do que foi e já não é. São áreas onde o tempo parece suspenso, onde nada acontece de verdade. E o crucifixo, que representa a presença viva e atual de Cristo, não pode permanecer associado ao passado morto. Quando isso acontece, cria-se uma contradição silenciosa. O símbolo da vida eterna é colocado num ambiente que comunica abandono, pausa definitiva, esquecimento. E essa contradição enfraquece sua ação espiritual sobre o lar. Santa Teresa via famílias que guardavam crucifixos antigos com enorme respeito, relíquias de avós, lembranças de infância, objetos benzidos com carinho, tudo muito bem intencionado. Mas, ao mesmo tempo, essas famílias conviviam com uma sensação constante de estagnação emocional. Nada fluía, nada avançava. Sempre o mesmo tipo de conflito, o mesmo peso, a mesma dificuldade de renovação. E quando ela orientava que o crucifixo fosse retirado daquele espaço e trazido de volta à vida da casa, algo começava a se mover. Outro lugar extremamente comum, talvez o mais comum de todos, é o espaço de trânsito.
Aqueles corredores por onde todos passam, mas ninguém permanece. Onde a mente está sempre ocupada com o próximo destino. Onde os passos são rápidos, automáticos. Muitas pessoas acreditam que colocar o crucifixo ali é uma boa ideia, justamente porque ele será visto com frequência. Mas Santa Teresa dizia algo que desmonta essa lógica. Quanto mais se passa sem parar, menos se vê de verdade. O corredor não é um lugar de encontro, é um lugar de atravessamento. Nele, as emoções circulam sem serem processadas. Discussões começam ali, silêncios atravessam ali, tensões passam de um cômodo a outro sem serem digeridas. E o crucifixo, colocado nesse fluxo constante, acaba se tornando invisível, não por falta de fé, mas por excesso de estímulo. O olhar humano aprende a ignorar o que faz parte do pano de fundo. É assim que funcionamos. E quando isso acontece com o crucifixo, ele deixa de provocar aquele gesto interior mínimo, mas essencial, que ativa sua presença na consciência. Santa Teresa insistia que não é a repetição visual que protege, mas o reconhecimento consciente, mesmo que breve. 1 segundo de pausa vale mais do que dezenas de passagens distraídas. Há ainda outro lugar que parece lógico, quase óbvio, mas que, segundo esse discernimento espiritual profundo, se revela um dos mais vulneráveis da casa: a entrada, a porta principal, o limite entre o dentro e o fora. Muitas famílias colocam o crucifixo ali acreditando que estão protegendo o lar. Mas Santa Teresa via a porta como o ponto de maior instabilidade energética da casa. É ali que entram as preocupações do mundo. É ali que chegam as tensões acumuladas do dia. É ali que atravessam emoções alheias, pensamentos carregados, intenções nem sempre claras. A porta não é lugar de permanência, é lugar de passagem constante. E quando o crucifixo é colocado ali, ele fica exposto a tudo isso sem ser verdadeiramente acolhido por ninguém. Ninguém para na porta para contemplar. Quem entra quer entrar, quem sai quer sair. A mente está sempre projetada para fora. E sem esse gesto interior de acolhimento, o crucifixo não atua como proteção, mas como símbolo exposto, vulnerável. Santa Teresa comparava isso a uma chama acesa, em meio a correntes de vento. A luz existe, mas não se estabelece. Ela não dizia que a entrada não precisa de proteção. Pelo contrário, mas ensinava que essa proteção se dá por gestos conscientes, não por exposição contínua do símbolo mais sagrado. Um simples gesto de bênção ao entrar e sair tem mais força espiritual do que um crucifixo ignorado acima da porta. O que conecta todos esses lugares é uma característica comum. São espaços onde ninguém permanece com presença, onde o corpo passa, mas a alma não se detém. E o crucifixo precisa de presença humana para cumprir sua missão no cotidiano. Não presença constante, não devoção exagerada, mas presença real. Talvez agora você esteja reconhecendo algum desses padrões na sua casa. Talvez o crucifixo esteja justamente num desses lugares. E se isso acontecer, não se feche. Não transforme isso em culpa. Santa Teresa nunca trabalhou com medo. Ela trabalhava com clareza. Onde há clareza, há possibilidade de correção. Onde há correção, há paz. Antes de avançarmos para os outros espaços que ela identificava como delicados, vale uma pausa sincera. Observe sua casa com novos olhos. Não com o olhar de quem organiza móveis, mas com o olhar de quem sente o ambiente. Onde você realmente para? Onde sua família se reúne? Onde existe silêncio verdadeiro, ainda que breve? No próximo bloco, vamos tocar em 2 lugares que costumam surpreender muita gente, porque estão ligados à intimidade e à rotina mais profunda da vida doméstica. Lugares que parecem seguros, mas que carregam sutilezas espirituais importantes. Se esse conteúdo está te ajudando a olhar para o seu lar com mais consciência, considere se inscrever no canal e, se sentir vontade, deixe um comentário dizendo se algo do que foi dito até aqui fez sentido para você. Às vezes, escrever já é o primeiro passo para reorganizar o que está dentro. Há 2 lugares dentro da casa que Santa Teresa tratava com especial delicadeza, não porque fossem negativos, nem porque carregassem algo impuro em si mesmos, mas justamente
porque são espaços profundamente humanos, espaços de vulnerabilidade, espaços onde a vida se manifesta sem defesas. E talvez por isso mesmo, exigem um discernimento ainda maior quando se trata da presença de objetos sagrados. O primeiro deles é o quarto, especialmente o quarto do casal. Para muitas pessoas, esse ensinamento causa estranhamento imediato. Afinal, o quarto é visto como espaço de proteção, de descanso, de intimidade segura. Parece natural querer colocar o crucifixo ali, muitas vezes acima da cama, como quem pede cuidado durante a noite. Mas Santa Teresa percebia algo mais sutil, algo que não aparece à primeira vista. O quarto não é apenas lugar de oração ou repouso. É o espaço onde o corpo e a alma baixam completamente a guarda, onde a mente se solta, onde o inconsciente emerge, onde a intimidade do amor conjugal acontece de forma natural, legítima, humana. E embora esse amor seja santo quando vivido com verdade, o crucifixo não deve ocupar a posição de observador direto dessa intimidade, não por julgamento, não por censura, mas por ordem espiritual. Santa Teresa explicava que existe diferença entre viver diante de Deus, que tudo vê, e expor a intimidade humana à presença simbólica, explícita do sacrifício de Cristo. Quando o crucifixo é colocado exatamente sobre a cama, cria-se uma tensão invisível, muitas vezes inconsciente, um desconforto difícil de nomear, mas que se manifesta como inquietação noturna, dificuldade de descanso profundo ou até um distanciamento sutil entre o casal. Além disso, o sono é o momento de maior vulnerabilidade interior. É quando emoções do dia são processadas. É quando o medo, a ansiedade e as preocupações emergem sem filtro. Santa Teresa percebia que o crucifixo, colocado como foco central nesse momento, acabava sendo associado a esse estado de fragilidade, em vez de atuar como presença serena e estável. Ela não dizia que o quarto deveria ficar sem sinais de fé, pelo contrário, mas orientava que se houvesse um crucifixo ali, fosse discreto, lateral, respeitando o espaço da intimidade humana. E, sempre que possível, que o crucifixo principal do lar estivesse em um espaço comum, onde pudesse irradiar sua presença para todos, sem invadir o recolhimento mais profundo da noite. O outro lugar que Santa Teresa apontava como espiritualmente delicado é aquele onde a vida prática acontece com mais intensidade, a cozinha. Para muitas culturas, a cozinha é o coração da casa. É onde se prepara o alimento, onde se conversa, onde se resolve a vida. E justamente por isso, é um espaço completamente absorvido pelo fazer. Na cozinha, a mente está ocupada, o corpo está em movimento, a atenção está fragmentada entre tarefas. Mesmo quando há afeto, há pressa. Mesmo quando há cuidado, há foco no imediato. E o crucifixo, quando colocado ali, acaba se tornando parte da paisagem funcional. É visto, mas não é contemplado. Está presente, mas não é acolhido interiormente. Santa Teresa não desvalorizava o cotidiano. Ela sabia que Deus está presente também nas tarefas simples, mas entendia que o crucifixo precisa estar em um lugar que convide à transcendência, que lembre o eterno, que interrompa suavemente a lógica da pressa. E a cozinha, por sua própria natureza, dificilmente oferece esse espaço interior. O padrão se repete. Os lugares que enfraquecem a ação do crucifixo não são lugares ruins, são lugares onde a alma não para, onde a vida acontece rápido demais, onde o sagrado não encontra silêncio suficiente para ecoar. E aqui chegamos ao ponto mais importante de todo esse ensinamento. Santa Teresa nunca disse que o crucifixo age como um objeto automático. Ela dizia que ele é um canal, e todo canal precisa de abertura. Essa abertura acontece naquele instante simples em que o olhar encontra o símbolo com consciência. Um segundo basta, um suspiro, um gesto interior quase imperceptível, mas real. Quando isso não acontece, o crucifixo fica como que desligado da vida emocional da casa. Continua santo, continua válido, mas não atua de forma plena. Talvez agora você esteja repassando mentalmente cada cômodo da sua casa.
Talvez esteja percebendo que o crucifixo está justamente em um desses lugares. Se for o caso, não se assuste. Isso não é sinal de erro grave. É sinal de oportunidade. Oportunidade de reorganizar algo simples que pode gerar efeitos profundos. Muitas famílias que corrigiram isso não viram milagres instantâneos. O que viram foi algo mais sutil e mais duradouro. Conversas menos tensas, noites mais tranquilas, uma sensação de acolhimento que voltou a habitar o lar. Uma paz que não dependia mais tanto das circunstâncias externas. E tudo começou com um gesto simples: mover o crucifixo para um lugar onde pudesse ser realmente visto com o coração. Se você sentiu que esse conteúdo tocou algo dentro de você, eu te convido a se inscrever no canal, não como um clique automático, mas como um gesto de presença. Aqui a gente caminha junto, com profundidade e respeito. E se quiser, compartilhe nos comentários a sua história. Conte onde estava o crucifixo na sua casa. Conte o que você percebeu ao ouvir isso. Ou simplesmente diga o que aprendeu hoje. Essas histórias criam pontes. E muitas vezes alguém precisa ler exatamente o que você viveu para despertar também. No próximo bloco, vamos falar do lugar onde o crucifixo deve estar. O espaço que Santa Teresa considerava adequado para que ele cumpra plenamente sua missão no lar. É ali que tudo começa a se reorganizar. Depois de compreender onde o crucifixo não deve estar, surge naturalmente a pergunta que mais importa: onde então ele deve permanecer para cumprir aquilo que representa? Santa Teresa nunca deixou essa resposta vaga. Ela falava com a clareza simples de quem conhece a alma humana e entende como a graça age no cotidiano real, não no ideal. Para ela, o crucifixo precisa estar onde a vida acontece com presença, onde as pessoas param, onde existe permanência, ainda que breve, onde o olhar pode repousar sem pressa, onde a família se encontra, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Esse lugar, na maioria dos lares, é o espaço comum, a sala onde se conversa, onde se recebe visitas, onde se senta depois de um dia longo, onde o silêncio, às vezes, se instala naturalmente, onde a vida não corre, ela acontece. Santa Teresa dizia que o crucifixo deve estar ali não para ser vigiado, nem para vigiar, mas para acompanhar, para lembrar sem impor, para proteger sem invadir, para sustentar sem exigir esforço. Nesse espaço, o crucifixo deixa de ser objeto e volta a ser presença. Ele passa a fazer parte da respiração espiritual da casa. Quando colocado nesse lugar, algo muda de forma quase imperceptível no início. As pessoas começam a notar mais facilmente quando o tom de uma conversa sobe. Há um freio suave. Não é medo, é lembrança. Lembrança de algo maior que o conflito. Lembrança de que nem tudo precisa virar disputa. Lembrança de que o amor sacrificial existe e é possível, mesmo nas pequenas coisas. Santa Teresa observava que lares que faziam essa correção não se tornavam perfeitos. Continuavam tendo problemas, desafios, dias difíceis. A diferença estava na forma como atravessavam tudo isso. A casa deixava de ser um campo de tensão acumulada e passava a ser um lugar de retorno, um espaço que acolhe em vez de desgastar, um ambiente onde o peso do mundo ficava do lado de fora com mais facilidade. Ela insistia em algo muito importante. Não é o ato de mover fisicamente o crucifixo que transforma o lar. É a intenção consciente que acompanha esse gesto. Por isso, orientava que ao mudar o crucifixo de lugar, a pessoa fizesse isso com uma oração simples, nada elaborado, nada formal demais. Apenas palavras verdadeiras do tipo: eu coloco este sinal aqui para que minha casa seja lugar de paz, de presença e de cuidado. Isso basta. Não há necessidade de rituais complexos. Não há necessidade de culpa pelo tempo em que esteve no lugar errado. Deus não trabalha com atraso, trabalha com disposição. O momento certo é sempre agora. Muitas pessoas relatam que depois dessa mudança, começam a perceber pequenas transformações. O ambiente parece mais leve. As visitas deixam menos peso. As noites ficam mais silenciosas. O diálogo flui com menos esforço.
Não porque os problemas desapareceram, mas porque algo invisível começou a sustentar o que antes estava solto. Santa Teresa dizia que o lar precisa ser tratado como um corpo vivo. Quando algo está fora do lugar, o corpo inteiro sente. Quando algo se alinha, mesmo que seja pequeno, o organismo inteiro responde. O crucifixo, quando bem posicionado, funciona como um ponto de equilíbrio silencioso. Ele não resolve tudo, mas impede que tudo se desorganize. Talvez você esteja pensando agora em levantar e mudar o crucifixo de lugar assim que esse vídeo terminar. Se isso surgir no seu coração, siga esse impulso. Não espere o momento perfeito. Não espere entender tudo racionalmente. Às vezes a paz começa com um gesto simples, feito com sinceridade. E se você ainda não tem um crucifixo em casa, Santa Teresa também tinha uma palavra para isso. Ela dizia que não é a quantidade de objetos sagrados que importa, mas a qualidade da relação com eles. Um único crucifixo, bem colocado, vivido com presença, vale mais do que vários espalhados sem consciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido de coração a se inscrever no canal. Não como número, mas como alguém que caminha junto. Aqui a gente fala de fé aplicada à vida real, sem medo, sem exagero, sem culpa. E se você sentir vontade, compartilhe nos comentários a sua história. Conte onde estava o crucifixo na sua casa. Conte se decidiu mudar. Conte o que aprendeu ouvindo isso. Suas palavras podem ser exatamente o sinal que outra pessoa precisa para reorganizar o próprio lar. Quando a gente compartilha, a fé deixa de ser solitária e vira caminho comum. E é assim que a paz se multiplica.